Você sabe aquele cansaço que não passa nem depois de dormir? Não estou falando de sono. Estou falando de um cansaço que é mais fundo do que o sono alcança. O tipo que já está lá quando você abre os olhos de manhã, antes de o dia começar, antes de qualquer coisa acontecer. Você conhece esse cansaço. Eu sei que conhece. E eu também sei que você não fala muito sobre ele. Não porque não existe, mas porque toda vez que você tenta explicar, as pessoas ficam sem jeito, ou mudam de assunto, ou dizem você é tão forte de um jeito que fecha a conversa. Então você aprendeu a guardar. Aprendeu a funcionar com ele dentro, como se fosse parte do corpo agora, como se sempre tivesse sido assim e fosse sempre ser. Mas eu preciso te dizer uma coisa hoje. Esse cansaço tem uma causa, tem um nome. E principalmente, tem uma saída. Não é fingir que não existe e não é ser mais forte do que você já é. Então fica comigo. Porque o que eu tenho para te falar hoje é para você de verdade. Não a versão que você mostra para o mundo. Você. Deixa eu te descrever como é a sua manhã. Você acorda e a primeira coisa que acontece não é clareza. É peso. É a lista de tudo que precisa ser feito, chegando antes mesmo de você ter tomado a primeira respiração consciente do dia. Você se levanta antes de todo mundo porque a rotina do seu filho não funciona. Você sabe disso melhor do que qualquer um. Cada detalhe importa. A sequência importa. O tom de voz importa. A temperatura da comida importa. Coisas que para qualquer outra família seriam detalhes insignificantes. Para você, são a diferença entre um dia que funciona e um dia que desmorona. E você segura tudo isso, sozinha, na maior parte das vezes, mesmo quando tem gente por perto, porque seguram a logística com você às vezes. Mas o peso interno, a monitoração constante, a antecipação de cada possível gatilho, esse ninguém divide com você, porque ninguém conhece o seu filho como você conhece. E esse conhecimento, que é um presente enorme, também é uma responsabilidade que não tem como transferir. Então você carrega. E carrega bem. Tão bem que as pessoas ao redor, às vezes nem percebem que está pesado. Você chegou num nível de eficiência que se tornou invisível. As pessoas assumiram que você dá conta porque você sempre deu conta. Pararam de perguntar se precisa de ajuda porque a resposta sempre parece ser não. Mas eu estou te perguntando agora. Precisa? Tem uma mulher que eu quero te apresentar. O nome dela é Renata. Renata tem um filho de 6 anos com transtorno do processamento sensorial e atraso de linguagem. Quando o diagnóstico veio, ela mergulhou. Pesquisou tudo. Encontrou os melhores terapeutas da cidade. Construiu uma rotina que os profissionais elogiavam. Virou referência no grupo de mães. De fora, Renata estava arrasando. Por dentro, Renata estava desaparecendo. Ela me contou que teve um dia, que acordou e ficou 10 minutos parada na frente do armário, sem conseguir escolher uma roupa. Não porque era difícil, porque ela simplesmente não tinha mais energia nem para aquilo. Ela disse que o estranho foi que naquele dia tudo estava bem. Filho bem, agenda organizada, nada de errado. Mas ela estava no chão. E aí, ela entendeu algo que ninguém tinha dito para ela em 2 anos de jornada. Que o cansaço que ela sentia não era proporcional aos eventos. Era proporcional ao acúmulo. Ela não havia chegado ao limite naquele dia. Havia chegado ao limite meses antes e continuado funcionando porque não tinha parado para perceber. O dia do armário foi só o dia em que o corpo disse chega. Não tem mais como ignorar. Eu perguntei para a Renata o que ela fez depois disso. Ela disse chorei um pouco. Coloquei qualquer roupa. E marquei uma consulta para mim naquele mesmo dia. Não para o filho, para ela. E disse que foi a decisão mais importante que tomou em 2 anos. Essa história da Renata me lembra de algo que está na Bíblia que a maioria das pessoas passa sem parar para entender de verdade. Em Isaías 40, Deus está falando com um povo que estava exausto. Não exausto à toa, exausto de uma jornada longa, que parecia não ter fim. E ele não chega dizendo sejam mais fortes. Não chega dizendo onde está a fé de vocês. Ele chega dizendo ele dá força ao cansado. Ao cansado. Não ao descansado.
alcançado. E depois diz uma coisa que eu preciso que você ouça com cuidado. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa palavra esperar no hebraico, kavá, não é esperar sentada numa cadeira. É entrelaçar. É a imagem de 2 fios sendo torcidos juntos, para virar uma corda mais forte do que cada um separado. Deus não está pedindo que você aguente mais. Está oferecendo se entrelaçar com você. Misturar a força dele com a sua fraqueza de agora, até virar algo que você não conseguiria sozinha. Não é uma promessa de que o caminho vai ficar mais fácil. É uma promessa de companhia dentro do caminho difícil. E companhia real, do tipo que divide o peso, não do tipo que fica do lado de fora aplaudindo você. Renata me disse que quando leu esse versículo depois de muito tempo, leu diferente do que sempre tinha lido. Ela disse, eu sempre li como exigência. Espera mais, aguenta mais, confia mais. Mas dessa vez, li como convite. Eu te seguro enquanto você não consegue se segurar. Esse convite é para você também. Agora eu quero falar sobre algo que ninguém gosta de nomear. A solidão específica de ser mãe atípica. Não é solidão de não ter ninguém. Você pode ter marido, família, amigas, grupo de apoio e ainda assim se sentir num lugar que ninguém acessa completamente. Porque o que você vive tem uma textura que só quem vive entende de verdade. A família quer ajudar, mas não entende o universo. Dá conselhos que mostram que não entende. Compara com crianças que não são comparáveis. As amigas de antes foram ficando para trás. Não por mal. Porque as vidas foram em direções muito diferentes. E manter ficou difícil. E no grupo de mães atípicas, você entende o universo delas, mas às vezes não tem energia para carregar o peso delas junto com o seu. Então você fica num espaço intermediário, rodeada de gente que ama você, mas num lugar que é só seu. E tem dias em que o que você mais queria era que alguém chegasse e dissesse simplesmente: eu sei. Não precisa explicar. Eu sei. Então deixa eu ser essa pessoa agora. Eu sei. Sei que você está carregando mais do que aparece. Sei que tem pensamentos que você guarda porque não há contexto seguro para eles. Sei que tem noites em que o amor está completamente intacto e o cansaço também está completamente intacto. E os dois coexistem sem que um cancele o outro. E isso confunde porque parece que não deveria ser possível. Pode. Amar profundamente e estar exausta profundamente são coisas que cabem no mesmo coração ao mesmo tempo. Você não está se contradizendo quando sente os dois. Você está sendo humana. Eu quero te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas não é. Quando foi a última vez que você recebeu alguma coisa? Não deu. Não gerenciou. Não cuidou. Não providenciou. Recebeu. Uma conversa onde você falou e alguém ouviu de verdade, sem tentar consertar, sem ficar desconfortável, sem mudar de assunto quando ficou pesado demais. Um tempo que foi seu. Não roubado entre as tarefas. Seu de verdade. Um cuidado que chegou na sua direção, sem você ter que pedir 3 vezes ou minimizar para que coubesse na agenda de alguém. Se você está pensando e não encontra resposta nos últimos meses, isso me diz algo importante sobre onde está o problema. Não é falta de fé. Não é falta de força. É falta de reabastecimento. Você é a principal fonte dessa jornada. E fontes que nunca são reabastecidas secam. Não porque são fracas, porque são usadas demais sem reposição. Cuidar de você não é tirar do seu filho. É a coisa mais estratégica que você pode fazer por ele. Porque uma mãe que tem de onde dar, vai ter de onde dar amanhã. E depois de amanhã. Nos próximos anos que ainda estão pela frente. Então deixa eu te deixar com 3 coisas para essa semana. A primeira é só nomear. Pega um momento hoje. Pode ser 2 minutos enquanto o café esquenta. E diz para você mesma o que está mais pesado agora. Não para resolver. Só para nomear. O que você nomeia, você pode levar a algum lugar. O que você continua engolindo fica circulando sem endereço. A segunda é identificar uma coisa pequena que te reabastece. E fazer essa semana. Uma coisa. Não precisa ser grande. Não precisa ser perfeita. Só real. A terceira, e essa é a mais importante, chega para Deus hoje como você está. Não a oração arrumada. Não as palavras certas.
A verdade. O cansaço sem embalagem. Ele não precisa que você chegue inteira. Ele quer que você chegue. Renata me disse que a oração mais honesta que ela já fez foi quando ela parou de pedir força para aguentar e começou a dizer simplesmente: eu não tenho mais nada. E que foi a partir daí que algo mudou dentro dela. Não lá fora. Dentro. Às vezes é assim que começa. Com honestidade. Com a porta aberta. Com a disposição de receber em vez de só dar. Você merece receber. E tem alguém que está esperando para te dar o que nenhuma agenda, nenhum grupo de WhatsApp e nenhuma lista de tarefas vai conseguir dar. Descanso de verdade. Não ausência de trabalho. Presença de paz dentro do trabalho. Isso é possível para você. Não depois que tudo acalmar. Agora, se esse vídeo tocou em algo dentro de você, me conta nos comentários como você está de verdade essa semana. Não a versão de corredor, a versão real. Esse espaço é seu. E se você tem uma amiga que está carregando invisível agora, manda esse vídeo para ela. Às vezes a coisa mais importante que a gente pode fazer por alguém é dizer eu te vi.